Alô, amigos do Facebook, amigos que nos seguem em nosso canal Missões no Pará, Fruto Permanente, a paz seja convosco. Hoje estamos aqui para tratarmos de um assunto muito conhecido e comemorado no Brasil e no mundo, que é o Dia das Mães. Quero trazer como base para esta palavra de conhecimento, que nós vamos ministrar em poucas palavras, o texto que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, e Paulo adverte os colossenses, a igreja em Colosso, da seguinte forma: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Ora, querido, veja que isso já é antigo, essa questão de tradição já é antiga, e Paulo preocupado que os recém-convertidos, a mais nova igreja, a igreja em Colossos, uma igreja pagã, uma igreja que veio do paganismo, os irmãos que eram gentios e traziam toda essa bagagem de paganismo, de filosofias vãs, de sutileza, de tradição, rudimento do mundo, e Paulo está os advertindo. E isso a gente observa em toda a história bíblica no Antigo Testamento, eu vou usar um termo humano, uma das preocupações de Deus, né? Uma das preocupações de Deus com Israel, seu povo, em introduzir na terra de Canaã, era que eles se deixassem levar pelos costumes daqueles povos cananeus, pelas suas filosofias, pelas suas tradições, pelos seus rudimentos. Então a ordem de Deus era que não houvesse mistura, era que fosse expulso, fosse dizimado aquele povo idólatra, aquele povo cheio de costumes abomináveis aos olhos do Senhor. Mas nós sabemos que isso não deu muito certo, não surtiu muito efeito, porque Israel sempre foi um povo tendencioso a desobedecer ao seu Criador, a desobedecer ao seu Deus. E na história bíblica nós vemos que eles pagaram um alto preço por não atentar para o que Deus determinava. E hoje não é diferente. Se passaram muitos anos, milênios de anos, e o povo de Deus hoje, não mais Israel como Israel, propriamente dito, lá na Palestina, mas igreja do Senhor Jesus, durante esses mais de 2000 anos, tem sido uma luta travada, e todos os obreiros que se levantaram, os apóstolos, o próprio Jesus, na inauguração da sua igreja, que foi no ano 33 da era cristã, no dia de Pentecoste, lutando para conduzir esse povo que ingressavam na igreja de Cristo, que se desprendesse dessas filosofias, se desprendesse dessas vãs sutilezas, dessas tradições, desses rudimentos do mundo, e pautasse a sua fé, pautasse a sua conduta unicamente na fé, na palavra de Deus, nos seus mandamentos e nas suas leis. Mas a gente também viu que isso houve um fracasso. Por isso, os falsos pastores de hoje, os falsos obreiros de hoje, os falsos mestres do século XXI, eles logram muito êxito de arrastar multidões, exatamente porque o povo não está voltado para a palavra de Deus. Eles preferem os rudimentos do mundo, preferem as tradições dos homens, e enfim, isso já é antigo. Já aconteceu com Israel, já aconteceu lá no início da criação, e hoje, infelizmente, a igreja está mergulhada em paganismo, está mergulhada em tradição de homens, e a Bíblia fica esquecida. É de se estranhar, porque nós deveríamos, como povo de Deus, ser o povo mais sábio da terra, porque temos o Espírito Santo, se é que temos, não é verdade? Temos a Bíblia Sagrada, mas negligenciamos porque não estudamos. Isso é fato, as pesquisas dizem que nem 5% das pessoas que professam a fé em Cristo são praticantes da Bíblia.
Então é mais fácil eu abraçar qualquer ideia, abraçar qualquer tradição, qualquer rudimento, do que ter conhecimento das Escrituras Sagradas, dos mandamentos, das leis que Deus deixou para nós. Quando eu estou falando de lei, eu não estou falando daquele conjunto de lei que regia o levirato, né? A lei do levirato. Não, eu estou falando da lei que nunca foi abrogada, que é a lei moral, a lei civil, a lei que está em pleno vigor nos nossos dias para conduzir os salvos em Cristo Jesus. Não que a lei salve alguém, mas para que os salvos andem de acordo com os padrões dos céus, segundo a Constituição divina. Então nós vamos falar, em poucas palavras, o Dia das Mães. Foi até uma postagem que eu fiz, fazendo uma pergunta para as pessoas que estavam, ao abrir o meu Facebook, fiquei um tanto que alarmado de ver o clamor público das pessoas, dos crentes, dos evangélicos, postando as suas mães, postando ele junto com as suas mães, dedicando a este dia. E as denominações evangélicas, elas até nesse dia cultuam as mães, é verdade, cultuam as mães, é o culto do Dia das Mães. E a pergunta que nós fizemos lá no Facebook, postamos lá uma página, foi fazendo uma pergunta: por que se comemora, se instituiu, se oficializou o Dia das Mães no segundo domingo de maio? Por que o mês de maio? Por que o segundo domingo? Todos nós sabemos que no nosso calendário brasileiro, que é um calendário gregoriano, um calendário romano, esse dia é o Dia de Maria, é o dia oficializado, é a homenagem ao ídolo mais importante da Igreja de Roma, que é Maria. E por que foi oficializado esse mesmo dia para se comemorar o Dia das Mães? Ora, queridos, nós sabemos, não somos tão leigos, que Satanás, ele é muito astuto. Paulo já fala aos Coríntios, e quando ele escreveu na segunda carta, no capítulo 11, ele diz: eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, aparte vocês da simplicidade que há em Cristo. Então há uma sutileza. O diabo, ele sabe que uma pessoa que confessou Jesus e que abraçou a fé em Cristo, o evangelho de Cristo, não vai adorar Maria. Ainda que veio de lá, se libertou do ídolo, e não vai adorar abertamente uma Maria feita de uma imagem, de uma estátua. Então o que se faz? Se dá uma roupagem, uma mensagem oculta, uma mensagem subliminar, e se lança um dia em homenagem ao Dia das Mães, que é o mesmo dia que a Igreja de Roma comemora Maria, para que quando um crente esteja homenageando a sua mãe, dando uma flor, dando um presente para a sua mãe, em uma mensagem oculta, em uma mensagem subliminar, você está adorando ao ídolo Maria. Eu tenho 365 dias no ano. Se o ano for bissexto, eu tenho 366 dias. Então eu tenho 365 menos um dia para homenagear minha mãe, para honrar minha mãe, para presentear minha mãe. Nesse dia eu não faço. Nesse dia eu não faço porque eu não vou estar fazendo a vontade de Satanás, usando os seus falsos profetas, usando os seus mensageiros para fazer com que eu me proste a Maria. É claro que muita gente não vai concordar, vai argumentar, mas eu não tenho muito compromisso com o argumento de A, de B e de C. Eu tenho uma convicção do que eu falo, da mensagem que eu ministro, que eu ensino, e do meu compromisso para com Deus. Se você vai gostar, se você vai aderir, se o ano que vem você vai continuar homenageando Maria em detrimento de sua mãe, isso é um problema seu. Mas se você fez na ignorância, a partir de agora você não vai fazer mais na ignorância, porque você vai ter o conhecimento, você vai fazer na rebeldia. Então um dia prestaremos conta de Deus pelas nossas atitudes, pela direção que nós resolvemos tomar. Então a pergunta é: qual é a origem do Dia das Mães? Você sabe? Você já se fez essa pergunta? Por que o Dia das Mães é comemorado no mesmo dia que a Igreja de Roma comemora Maria? Nunca se fez a pergunta? Nunca te interessou de fazer? Não? Então nós vamos te informar agora. De onde é que surgiu o Dia das Mães? Você sabe? Também não? Como você sabe, como nós sabemos,
no segundo domingo de maio é comemorado o Dia das Mães, aqui no Brasil. Essa data ela foi oficializada aqui no Brasil em 1932. E desde aquela época, isso virou uma tradição. Tradição, você está lembrado que o texto lá fala de tradição, de vã e sutileza, de rudimento do mundo? Então isso virou uma tradição no Brasil. Então até hoje se comemora o Dia das Mães. Mas você sabe de onde surgiu esta ideia de comemorar o Dia das Mães? Verdade é que a história de comemorar o Dia das Mães já é bem antiga. Para você ter uma ideia, os gregos já celebravam a entrada da primavera, homenageando Reia, que era considerada a mãe de todos os deuses. Na Idade Média, existia também algumas comemorações parecidas, mas era uma homenagem da Igreja de Roma às figuras de Eva e de Maria. Então, aí está a origem do Dia das Mães. Quando você está homenageando a tua mãe, você está homenageando uma deusa, a mãe de todos os deuses gregos, né? Quando você está homenageando tua mãe, você está homenageando a Maria, não a Maria, nossa irmã, que não tem nada a ver com essa abominação, mas a Maria da Igreja Prostituta de Roma, que faz tudo para apartar as pessoas de Deus. Então, fica aí a nossa deixa, fica aí essa palavra de conhecimento. Agora, se você quiser continuar fazendo, você tem o livre-arbítrio, você faz do teu livre-arbítrio o que você quiser, você sabe que um dia vai prestar conta com Deus, pois ele deixou a sua palavra e Jesus disse, nem eu julgo vocês, mas porque já tem quem julgue, a palavra. Então, queridos, fica uma advertência para nós. Em breve, nós vamos estar aí falando sobre a origem do Natal. Mais ou menos, nós vamos dar uma sintetizada para que você também se liberte dessas comemorações pagãs que não visa outra coisa, não te apartar de Deus e enriquecer o comércio, ok? Deus te abençoe, um abraço grande. Não deixe aí de deixar a sua curtida, de se inscrever no nosso canal para receber os nossos vídeos, que daqui para frente nós vamos estar falando assuntos poderosos, maravilhosos, sobre heresias das denominações, e você poder se descontaminar para servir a Deus de uma maneira como Ele quer, como Ele ensinou, como Jesus ensinou, dizendo que Deus é Espírito e importa que os que adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Um abraço grande, paz seja convosco, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.